O que eu quero falar com vocês hoje, meus queridos amigos, amados, é algo muito bom. Hoje nós vamos falar sobre grandes orações, grandes bênçãos. Grandes orações, grandes bênçãos. Abra suas Bíblias em Josué, no capítulo 10, versículo 13. Josué 10, 13. Abra suas Bíblias aí. Em Josué 10, 13, a palavra de Deus diz assim: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jafar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca, antes nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Essa passagem em Josué 10, 13, fala essa passagem de quando Josué precisava vencer uma batalha. Josué orou e Deus fez a terra parar. Parece que essas coisas não acontecem, parece que isso é mentira, mas em 1968, antes do homem ir até a Lua, antes de sair do espaço, os cientistas descobriram que havia um furo no tempo. Não fechava os cálculos de jeito nenhum. Havia um furo, e esse furo, nesse tempo, é que impedia essas pessoas de seguir adiante o projeto de levar o ser humano à Lua. E por causa desse furo no tempo, eles teriam que descobrir o porquê é que os astronautas não poderiam reentrar na atmosfera da Terra. Existe uma janela a cada ciclo de circulação da Terra, e essa janela, na verdade, é a janela onde os astronautas têm que passar por ali para poder voltar à Terra. Então, nesse meio desses cientistas, havia um homem que, quando ele era criança, ele ia à igreja. E ele acabou lembrando de uma passagem, essa passagem de Josué 10, onde o vô dele contava também para ele que um dia a Terra tinha parado. Os cientistas foram observar, foram analisar, fazer todos os cálculos e realmente descobriram que esse furo no tempo de 24 horas, na verdade eram 24 horas e 15 minutos, o 15 minutos é por causa do relógio de Acais, que retornou por causa de Ezequias. Não esqueçam, leiam a Bíblia em casa, estudem, vocês vão saber do que eu estou falando, ou então venham para os estudos da Jesus Vida às sextas-feiras. E eles acabaram descobrindo que realmente a Terra havia parado um dia. Não foi um servo de Deus que falou isso, os cientistas acabaram crendo, através de estudos, que realmente um dia a Terra parou. Algo com explicação natural? Não, mas algo com explicação espiritual. O que eu quero falar é que Josué teve uma grande oração. Josué orou de maneira em que Deus ouviu. Josué podia ter pedido: Senhor, faça cair apenas 5 soldados. Senhor, me faça passar pelo meio dos soldados, que lá na frente eu consiga vencer. Não. Josué orou grandemente e Deus ouviu a oração de Josué. Para Deus parar a Terra não é nada. Ele fez a Terra, Ele fez o universo, que é para Deus parar esse globo. Nada, absolutamente nada. O que nós temos que fazer é nunca desistir de orar. Muitas vezes nós estamos na nossa caminhada, lutando, trabalhando firme, a gente acaba desistindo de orar. Porque a gente ora um dia, 2, 3 dias, talvez um mês, mas daqui a pouco as coisas não acontecem. Porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, do nosso tempo. E não é assim que funciona. Às vezes você passa orando 10 anos para que algo aconteça, e às vezes não acontece. Mas não importa, continue orando, continue firme, porque um dia Deus vai atender a sua oração. Simplesmente quando Ele vê e olhar para você e entender, Ele é um homem de grandes orações. Ele é um homem da grandeza minha. Ele conhece quem eu sou, Ele sabe que eu sou grande e posso fazer tudo. Então não venha pedir a Deus pequenas coisas, apenas por tirar a nota 5 na faculdade, ou um 6, ou um 8, peço para tirar um 10. Estude com certeza, mas ore por grandes coisas. Em Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Olhem bem o que o apóstolo Paulo fala: para se alegrar na esperança, para a gente ser paciente nas tribulações, nos problemas do dia a dia da nossa vida, mas ele dá a chave: sejam perseverantes na oração, ou seja, não desistam de orar. E hoje eu sei que o povo de Deus está orando muito pouco. O povo de Deus acaba acreditando que ele não pode vir à igreja
ou ele não tem tempo para orar porque ele tem muita coisa para fazer. Eu sempre digo que muitas pessoas acabam recebendo, entre aspas, né, o excesso de bênçãos de Deus. Na verdade, Deus não excede a bênção, Ele dá o que você pode administrar. Mas é a mente das pessoas que fazem com que as coisas que elas têm, o trabalho do dia a dia, a correria, cuidar disso ou daquilo, elas imaginam que o que elas têm que deixar de fora é a comunhão com Deus. Mas se é Deus que está dando as bênçãos, então elas têm que orar ainda mais. É isso que Daniel fazia. Daniel era um homem de grande oração. Mesmo quando as pessoas lançaram aquela lei que não podia orar para nenhum Deus, Daniel não se ateve a impedir as suas orações. 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava. No final, Daniel ficou governador de várias províncias, mas mesmo assim, ele ainda se ajoelhava e orava 3 vezes por dia, 1 hora a cada 3 vezes. Lembre-se disso. Deus é um Deus de grandeza. Peça grandes coisas para Deus. Mesmo que as coisas não aconteçam, mas você não perdeu nada. Você acreditou e confiou que o Deus da grandeza é o grande Deus. Uma das maiores autoridades mundiais no campo da medicina se chama Dr. Jeff Lively. Esse médico é um grande estudioso dessas questões espirituais pelo mundo. E ele acabou estudando em relação à oração. Será que a oração funciona? Será que não? Quando alguém está doente, será que se orar, será que vai funcionar? Será que isso é verdade? Será que isso é uma mentira que as pessoas inventam? O Dr. Jeff acabou descobrindo, através de vários estudos, anos após anos, que a oração realmente funciona. Estudos científicos com as pessoas que estavam a quilômetros de distância, em outras cidades, concluíram que quando na sala dele, aquela pessoa orava por essa pessoa que ela nem conhecia, apenas ela imaginava uma pessoa doente, em tal lugar que ele passava o endereço, com estudos, com equipamentos, eles viam na mesma hora o batimento cardíaco diminuir. Eles viam na mesma hora aquela pessoa que estava doente, cair a frequência cardíaca, cair a pressão arterial e a pessoa ficava tranquila. Isso quer dizer que a oração realmente é funcional. Quando você ora por alguém que está doente, a pessoa vai se sentir melhor. Quando você ora por alguém que está em problemas, a pessoa vai se sentir melhor. Quando você ora por alguém que precisa de grandes coisas, a pessoa vai conseguir de qualquer maneira. Não importa como, no tempo de Deus, Deus vai atender. Porque Deus atende a oração do justo. Então, o Dr. Jeff concluiu, inevitavelmente, que a oração realmente é funcional. Realmente acontece. Quando você ora para alguém, quando você ora pela sua esposa, quando você ora pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua empresa, as coisas acontecem. Isso se chama fé. Quando você tem fé de grandes coisas, elas acabam acontecendo, como Jesus falou. Tudo é possível àquele que crê. Hoje, nós estamos aqui na Jesus Vida, um ministério novo ainda, e nós cremos que Deus vai levantar esse ministério grandemente. Será um ministério de milhares de pessoas. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Temos que fazer a nossa parte, trabalhar, fazer a nossa divulgação. E Deus é quem vai tocar no coração das pessoas para que elas possam vir até Jesus Vida. Em Mateus 21, 22, Jesus falou: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus disse isso. Eu sei de uma história de um amigo. Ele passou mais ou menos uns 20 anos da vida dele não tendo um bom relacionamento com a esposa dele. Ele saía, ele andava, ele mal chegava do serviço, ficava 2, 3 dias fora de casa. Mas essa mulher tinha um segredo. Ela era uma mulher que orava pelo seu marido. Ela orou por ele durante 20 anos, para que ele pudesse, de qualquer maneira, vir para a igreja. Para que ele pudesse, de qualquer maneira, mudar a vida dele, deixar a bebida, deixar a prostituição, deixar aquela vida pregressa que ele tinha. Dia após dia, ela foi orando, acreditando e confiando que essas coisas realmente iriam acontecer. E depois de um certo tempo, um certo dia, ele reconheceu quem era esse Jesus. Não demorou muito para que eles adotassem uma criança, e eles tinham essa criança até hoje. Ela ficou muito doente, um problema renal, e aí foi a vez dele começar a orar por ela. Lembre-se, não foi um dia, não foi 2, não foi 3, foram 20 anos orando e confiando que Deus iria fazer um milagre na vida deles.
Em Efésios 6,18, a palavra de Deus fala, quando o apóstolo Paulo diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. Não dizem apenas algumas ocasiões, em todas as ocasiões. Certa vez, quando eu era bombeiro civil, durante 8 anos, nós fomos chamados para uma grande ocorrência. Digo grande porque para mim foi algo que eu não conhecia, era desconhecido até então, sempre ouvia falar, não é isso que a gente prega, não faz parte da nossa doutrina, mas nós fomos chamados para uma casa de uma família onde havia uma moça que estava totalmente fora de controle. Uma moça baixa, com estatura mediana. E aconteceu, quando nós chegamos lá, de dentro da viatura do bombeiro, do ASO, da ambulância, como nós chamamos, aconteceu que nós estávamos ouvindo os gritos dessa mulher. Ela gritava fortemente, as pessoas aguentavam ela firme, mas ninguém conseguia detê-la. As pessoas que estavam lá eram mais altas que eu, mais fortes, tipo o nosso irmão Luiz. Aconteceu que eles aguentaram ela e eles não conseguiam segurá-la. Nós entramos num pequeno quarto onde estavam aguentando ela, eu, mais um amigo bombeiro e mais um sargento bombeiro. Quando nós entramos, eles deram um passo para trás. Então, aconteceu que aquela moça começou a olhar diretamente para mim. Eu não sabia se eu ia correndo pela porta ou pulava pela janela. Eu estava totalmente perdido, mas eu conhecia alguém que poderia deter aquela menina. Então, eu disse para eles, soltem ela. Ele disse, não, se nós soltarmos ela, ela vai pular em você e vai morder e vai te arranhar. Eu disse, soltem. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando eles soltaram ela, correu todo mundo do quarto. Ficou apenas um amigo meu bombeiro. Então, eu simplesmente cheguei perto dela, botei a mão no pescoço dela e fiz o que o apóstolo Paulo falou aqui em Efésios 6,18. Orem em espírito, em todas as ocasiões. Eu não precisei fazer estardalhaço, levantar a mão, repreender o diabo, chutar, derrubar no chão, nada disso. Simplesmente orei em espírito. Senhor, livre essa moça. Imediatamente ela ficou boa, ela me abraçou, ela era muda, com alguns sinais, e nós lá conversamos por sinais, eu não sei muita coisa, mas ela dizia que tinha algo dentro dela. Ela fazia assim, dentro dela tinha algo dentro, e ela estava toda mordida. O que eu quero chegar, na verdade, no ponto, é que orem também em espírito. Acreditem, nós não pregamos essas coisas aqui, nossa doutrina de esperança, de força, de paz, de crescimento, mas essas coisas vieram acontecer. Lembrem-se em orar em espírito, apenas confiando em quem você sabe que é o Deus das grandezas, que é o Deus que tudo pode. Há uma história na Bíblia, em Gênesis 30, 22, de Raquel. Raquel, ela era a mulher de Jacó. Mas Raquel não podia ter filhos. Ela estava lá triste, desanimada, amargurada, porque a sua irmã, Lia, teve um filho e também a empregada dela acabou tendo um filho. Mas então, aconteceu que Raquel descobriu um grande segredo. Raquel começou a orar pedindo por esse filho. Naquela época, a mulher que não tinha filho até certa idade, ela era considerada como um nada. A mulher que tivesse um filho naquela época, ela era bem quista pelo povo, porque ela era uma mulher que tinha sido abençoada por Deus. A sua madre estava aberta para receber a semente em que Deus tinha colocado. Então diz em Gênesis 30, 22, fala, então Deus lembrou-se de Raquel, e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Na verdade, Deus lembrou-se de Raquel, ou Raquel fez Deus se lembrar dela através das orações. Quando você ora firmemente, Deus lembra de você. Deus está vendo alguém fiel, que acredita. A única maneira de você conversar com Deus através de Jesus é através da oração. Quando você ora, isso é ligado até Deus através de Jesus Cristo. Peça a Deus, ore a Deus. Não ore apenas os 5 minutinhos antes de você ir dormir. Aí você ora, Senhor Deus, na segunda frase já está cochilando, e na terceira você já cai e dorme. Não faça isso. Ore cedo. Quando você levanta pela manhã, ore a Deus. Mas eu não tenho tempo. Ore no banheiro, você tem que ir no banheiro. Ore tomando café, ore descendo a escada, ore embarcando no carro, indo para o serviço. Ore constantemente a Deus. O que vocês estão orando? Pelo que vocês estão orando?
Nós muitas vezes oramos por, como eu já falei, pequenas coisas. Oramos por um aumento de 4, 5 reais de serviço. Oramos para que a nossa empresa cresça mais ou menos, para que a gente mal possa sobreviver. Oramos para que o nosso casamento dê uma melhoradinha do nada. Não. Olhe para as grandes coisas. Senhor, eu estou com essa empresa, eu preciso que isso cresça, eu preciso abençoar pessoas. Senhor, eu sou o dirigente de uma igreja, eu sou pastor, cresça essa igreja, faça com que milhares de pessoas venham ouvir a tua palavra. Senhor, minha mulher ou meu esposo estão fora do caminho, eu não quero apenas que deixe ele em casa no dia 2, eu quero que deixe ele em casa permanentemente, mas olhe para o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que é intercedido por nós, por Jesus, porque nós oramos e Jesus faz a ponta. Faça isso, não ore por pequenas coisas. Não ore para que apenas o seu carrinho velho não crie ferrugem, não caia a roda. Ore para Deus, para que você um dia consiga comprar um carro novo para ir para a igreja, para passear com a sua família. Faça isso. Você é o ungido de Deus aqui nessa terra. Você pode. Deus vai dar para você muito mais do que você pede ou pensa. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apóstolo Paulo foi taxativo quando disse isso. Em tudo, apresentem a Deus o que vocês querem. Apresentem grandes coisas para Deus. Não tenham vergonha, mas Deus sabe de tudo que está acontecendo. Mas é claro que Ele sabe de tudo. Ele é o Deus. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas Ele quer ouvir você pedir. Muitas vezes, quando nós éramos crianças, ou até mesmo hoje, nossos pais, eles sabem o que nós precisamos. Eles sabem como estamos andando. Mas eles esperam a gente pedir. Eles esperam, peça e eu vou te dar. Eu sei disso, muitas vezes a gente não recebe as coisas porque acaba não sabendo pedir. Como diz em Tiago 4:2, vocês não têm, porque não pedem. Vocês não recebem nada de Deus porque acabam não pedindo. E se pedem, pedem errado. Pedem apenas para os seus deleites. Não, peçam coisas que realmente são funcionais na vida de vocês. Coisas que realmente vocês estão precisando. E não o que vocês desejam. Apesar da palavra de Deus falar que Deus vai cumprir os desejos do nosso coração, mas esses desejos são desejos que nós realmente necessitamos. Em Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Duas questões: Deus recompensa todo aquele que busca Ele. Questão 1, Deus recompensa. Questão 2, busque a Deus. Deus vai te recompensar se você apenas buscar a Deus por apenas alguns minutos durante o dia. Se você buscar a Deus apenas lendo um capítulo da Bíblia por dia. Se você orar a Deus, nem que for pequeno tempo, mas ore a Deus. Que esteja nessa conexão constante com Deus. Quando estamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós ficamos quase essas 8 horas ou 6 horas, dependendo do tempo de jornada, pensando no nosso trabalho. Como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo. Então, se nós somos servos de Deus e amamos esse Deus, temos que passar muito mais tempo pensando em Deus. Eu lembro, quando nós começamos a fazer a nossa casa, bem no início, isso já há muitos anos, eu lembro que as coisas no início não caminhavam bem. Era meio enrolado, as coisas não saíam do lugar, e muitas vezes eu saía lá da minha casa, da casa dos meus pais, vinha até aqui, ficava debruçado naquela janela, apenas com tijolos, orando e sonhando, pedindo a Deus para que as coisas realmente funcionassem, para que as coisas realmente acontecessem, para que a casa ficasse pronta. Eu precisava casar, eu queria casar, e eu precisava da casa pronta. Isso era uma necessidade. Era um desejo do meu coração e também uma necessidade. Então, muitos dias eu orei. Muitos meses eu orei, pouca gente sabe disso, mas eu orava firmemente, debruçado naqueles tijolos, para que Deus realmente fizesse aquilo acontecer. Nem era problema financeiro, nós tínhamos condições, mas era problema de mão de obra, as coisas não andavam. Então um dia eu disse para Deus: Senhor Deus, Tu sabes que tudo é possível, Tu tens nos abençoado financeiramente para acontecer, então coloque pessoas
que realmente vão conseguir começar agora e terminar. Coloque seus anjos ao redor desse espaço de terra, para que ninguém entre aqui e puxe alguma coisa nossa. E realmente, hoje, nós olhamos para a nossa casa e nós imaginamos, se fosse, em outras palavras, nós não tivéssemos Deus conosco, nós olaríamos hoje e pensaríamos, nós não teríamos condições de fazer o que nós fizemos. Acreditem, peçam grandes coisas. Deus sabe o desejo do seu coração e Ele sabe a necessidade que cada um tem. Talvez você pensou em comprar um terreno, pensou em comprar uma casa, não deu certo, mas tudo bem, Deus tem coisa melhor para você. Deus tem um lugar melhor para você. Deus tem algo que vai te levar a um novo nível. Acredite nisso, pense nisso, creia nisso, tenha oração forte nessas coisas. Deus é um Deus de esperança. Não é um Deus que causou uma falha nos colocando aqui. Não é um Deus que nos colocou em um ambiente totalmente hostil. Não. Deus, o mundo pode ser hostil. O mundo pode ser totalmente cruel. Mas nós não somos cruéis e nós não somos hostis. Nós somos servos de Deus Altíssimo, filhos em Jesus Cristo. Creiam nisso. E nada vai poder vencer você. Se você crê em Jesus, se você estiver firme, forte, orando em todo o tempo, Deus vai te levar para um lugar que você jamais sonhou. Deus te tem na palma das mãos dele. Eu sei, uma passagem muito interessante. Quando você vê um diamante na sua mão, você vê que o diamante é pequeno. Ele é pequeno. Mas quando você bota ele na mão, e se ele for seu, o diamante se torna gigante. Porque você acaba expandindo a sua mente. Eu posso fazer grandes coisas com esse diamante. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, posso construir a minha casa, eu posso restaurar a igreja, eu posso ajudar meus pais, eu posso fazer grandes coisas com esse diamante. O diamante é pequeno, mas a expansão é da nossa mente através do nosso espírito. Deus te tem na palma das mãos dele. Ele olha para você, ele vê um diamante e diz, eu posso fazer grandes coisas com esse diamante. Eu posso levar esse diamante a lugares que ele jamais sonhou. Lembre disso, você é um diamante de Deus. E não há nada nesse mundo que pode te parar, a não ser o próprio Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém.